Boa tarde para todos. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga e trabalho atualmente como psicóloga de uma equipe de NASF, no sul da ilha, aqui da cidade de Florianópolis, né? Eu trabalho hoje em 4 equipes de saúde, em 4 centros de saúde e do sul da ilha, e essas unidades elas têm 7 equipes de saúde da família, né? Cada uma tem 2 equipes ou uma equipe de saúde da família, e eu trabalho com essas 7 equipes, né? Já estou trabalhando no NASF já há um pouco mais de 3 anos, né? E tenho uma experiência em atenção primária de saúde desde 2002 que eu estou inserida, né, na atenção primária de saúde. Então hoje o tema, né, do nosso encontro é para fazer um relato de experiência de matriciamento em saúde mental junto às equipes de saúde da família. Então vou estar trocando com vocês um pouco das minhas experiências e da visão, né, das concepções que eu tenho me embasado para esse trabalho. Tá? Então, bom, como muitos de vocês devem trabalhar com atenção primária de saúde, né, estão aí nos centros de saúde, nos seus municípios aqui do estado de Santa Catarina. Então, algumas coisas que eu vou estar colocando é mais para a gente se situar, né, para vocês saberem de que ponto eu parto para depois fazer as minhas considerações de trabalho com essas equipes que eu atuo, certo? Então, a atenção primária, ela tem como um dos princípios, né, norteadores, possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao sistema de saúde, inclusive daquelas que demandam os cuidados de saúde mental, né? E o cuidado em saúde mental, como eu estou colocando aqui nesses slides, né, que vocês estão acompanhando, ele é estratégico, né? A atenção primária, ela é estratégica no cuidado em saúde mental, né? Nós estamos num período, né, de pós-reforma psiquiátrica, trabalhando com os novos dispositivos de cuidado, né, do portador de sofrimento psíquico. Então, cada vez mais nós estamos nos aprimorando, né, para atender a população de uma maneira diferenciada daquele modelo antigo, né, do modelo manicomial, né? Então, cada vez nós temos menos leitos de internação psiquiátrica e tanto os usuários que já estão adoecidos, né, com alguns transtornos mentais mais graves. Então, nós temos que acolher todos esses usuários e trabalhar com a promoção e a prevenção de saúde para evitar o adoecimento, né, dos nossos usuários. Então, a atenção primária, ela é estratégica nesse sentido e pela possibilidade, né, do desenvolvimento das nossas ações no território e no contexto de vida dos indivíduos, né? Então, essa proximidade que o serviço de atenção primária ele tem intrínseco em si, ele já é um grande aliado, né, para essa aproximação e para a vinculação das pessoas, tanto das pessoas que já estão adoecidas e dos que não estão, né, mas para verem o serviço de atenção primária como um porto seguro, né, nas suas vidas. E nesse trabalho na atenção primária nós temos então as equipes de saúde da família e hoje temos as equipes de NASF, né, que a estratégia de saúde da família ela começou a ser implantada então no início da década de 90, né, e as equipes de NASF elas foram sendo formadas, né, mais ou menos aí a partir de 2000, 2002, 2004, né, é que esse movimento realmente começou a crescer e temos aí equipes dos núcleos de apoio à saúde da família trabalhando
com as equipes básicas, né, de saúde da família nesses territórios, enquanto um apoio e para construir, né, e se aliar às redes de atenção em saúde, as RAS, né, e os dispositivos específicos da rede de atenção psicossocial, que vão desde os serviços de saúde aos serviços de assistência social, de educação, todos que compõem a rede de atenção em saúde mental, ligados à saúde mental de alguma maneira. Bom, o que eu considero então como matriciamento? Isso é algo que a gente tem incorporado, né, e tem tentado compreender o que é realmente o matriciamento e o apoio matricial. Não é muito fácil, né, a gente colocar em prática isso, porque é um modelo novo, é um novo modo de produzir saúde, né, num processo de construção compartilhada na atenção básica entre as equipes de saúde da família e as equipes de NASF. No cotidiano de trabalho a gente vivencia, né, muitos desafios dos processos de cuidado das pessoas, os desafios da construção e da implementação de variadas ações almejando, claro, a promoção da saúde, a prevenção e o tratamento do adoecimento. E que ferramentas, né, nós somos orientados assim, a estar utilizando no nosso dia a dia de trabalho, né? As ferramentas consideradas como as principais, né, do processo de trabalho do NASF, e junto com as equipes de saúde da família, é o apoio matricial, que significa, né, a construção da clínica ampliada, né, ou seja, regida assim, pelos princípios da integralidade, tanto pensando na atenção integral do usuário, né, em todos os níveis de atenção, e essa articulação com esses serviços, e tentando pensar sistemicamente, né, no ser humano como um todo, com todas as suas facetas, e entender o contexto de vida dessas pessoas em primeiro lugar, né, sem fechar nenhum ponto de vista assim, de forma mais fechada, mas sim construir um conhecimento multiprofissional e interdisciplinar a respeito dos processos humanos, né? E o apoio matricial, ele também traz duas dimensões, né? Uma que ela é assistencial, né? Em que nós podemos construir um processo de trabalho de assistência mesmo às pessoas e às suas famílias, né? De forma a atender essas pessoas, tanto orientando as equipes de saúde, os trabalhadores das equipes básicas, né, nos seus atendimentos, e construir também atendimentos em conjunto, que podem ser as interconsultas, né, entre nós, e também o apoio matricial, ele também contempla atendimentos específicos pelos trabalhadores do NASF, né, pelos profissionais que compõem o NASF. Então, em alguns casos, quando é necessário, os atendimentos específicos, eles também entram no projeto terapêutico, né? E a outra dimensão é a técnico-pedagógica, que diz respeito aos processos de educação permanente, né? Que é a nossa relação entre esses dois núcleos, né? Entre essas duas equipes. Enquanto trabalhadora do NASF, eu tenho esse grande compromisso que e todos nós que somos do NASF, né, de facilitar o conhecimento das nossas profissões, das nossas áreas de conhecimento aos profissionais das equipes básicas, né, e isso envolvendo todos, né, o médico, o enfermeiro, o odontólogo, os técnicos, os auxiliares, os agentes comunitários de saúde, ou seja, a equipe inteira, né. Bom, uma outra ferramenta importante é o projeto terapêutico singular, né? Então, isso é uma ferramenta bem importante que o NASF também procura incentivar com as equipes de saúde da família.
no sentido de realizar as avaliações, né, os diagnósticos a respeito dos casos, né, para definir ações que são necessárias, né, e os responsáveis por essas ações e, consequentemente, o projeto ele também tem que contemplar uma avaliação das ações, né, ou seja, a gente reflete primeiro, tenta conhecer, e esse conhecimento, é claro que ele é processual, ele é inclusive longitudinal, né? Porque essa também é uma outra característica importante da atenção primária, é a possibilidade de até por estar trabalhando no território da vida das pessoas, poder acompanhá-las ao longo do tempo. Então, é claro que esse diagnóstico ele não tem que ser somente prévio para montar um projeto terapêutico singular, mas esse projeto ele é processual e no decorrer do processo de cuidado ele vai se modificando à medida que as equipes elas vão conhecendo mais o contexto de vida das pessoas, a construção do conhecimento a respeito do que acontece com elas, junto com elas, e as ações elas também vão se modificando, né, no decorrer do processo. E uma outra ferramenta também é o projeto terapêutico no território. Então a ideia é tentar contemplar a pessoa, aqui a família, acabei não colocando aqui nessa lâmina, né, o projeto terapêutico da família, eu vou falar isso em seguida, e um projeto terapêutico no território, até porque é muito importante que a partir do planejamento local de saúde, de cada área de abrangência, né, de cada centro de saúde, a compilação, né, a respeito da situação de saúde daquela comunidade, o NASF ele também tem esse compromisso de contribuir num projeto terapêutico para o território, né, junto com essas equipes de saúde da família. Bom, estamos falando em saúde mental, então é importante falar sobre o que é o sofrimento psíquico, né? Então, eu trago uma visão aqui, né, que eu tenho afinidade, né, de que a saúde mental e o sofrimento mental, ele permeia todas as demandas de saúde das pessoas, né? Então, nós estamos numa outra fase, né? Já num processo de mudança, de paradigma, né? E saindo do paradigma do dualismo mente-corpo, né? E eu, particularmente, né? Eu tenho formação em terapia relacional sistêmica, então epistemologicamente, né, o pensamento sistêmico ele me agrada muito, me ajuda muito a pensar, né, sistemicamente as situações, né, então que é uma das novas maneiras, né, de pensar sobre a realidade. Compreendo o sofrimento psíquico como um fenômeno que ele não é reservado, né, àqueles que recebem algum diagnóstico específico, mas sim presente na vida de todos, né, manifestado de maneira singular por cada um em algum momento do ciclo vital. Então, o sofrimento ele faz parte da nossa vida, né, e dependendo do grau de sofrimento e das dificuldades, né, em buscar as próprias resoluções, é que isso pode contribuir para o processo de adoecimento das pessoas. Então, o cuidado ele deve estar focado, né, sobre as pessoas em sofrimento, né, e que trabalhar dessa forma, né, é muito gratificante. À medida que nós vamos abrindo, né, o nosso olhar a respeito daquele sintoma, daquela queixa que a pessoa está trazendo e buscando se aproximar cada vez mais, né, dessa intimidade da vida das pessoas, né, é uma maneira de
de transformar, né, tanto a nós mesmos quanto ajudar na transformação das pessoas que nós atendemos, né? Então, é bom de ambos os lados. Sofrimento enquanto uma vivência humana, de ameaça de ruptura de sua unidade e identidade, né? E uma visão de que o sofrimento, a princípio, ele não é uma doença. Ele pode levar, né, a um adoecimento. Por vários motivos, durante o nosso ciclo vital, o sofrimento ele faz parte, né? Ele só não pode se tornar forte o suficiente a ponto de nos trazer os processos de adoecimento. Então, as ações, né, elas podem ser o mais ampliadas possível, né? E são inúmeras as possibilidades de cuidado, desde que não estejam centradas em diagnósticos, em tratamentos medicamentosos, né, para evitar a patologização e a medicalização do sofrimento psíquico ou, inclusive, da própria doença mental quando ela começa a se estabelecer, né? Mesmo os usuários acompanhados, então, nos serviços especializados da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial, como os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, eles são usuários dos centros de saúde, né? Eles residem nos territórios da área de abrangência dos centros de saúde dos municípios, né? Então, mesmo que eles estejam a priori sendo atendidos em algum outro dispositivo de saúde mental, né, eles também precisam ser acompanhados pelas equipes de saúde da família com o apoio do NASF. Bom, as situações mais comuns, né, de saúde mental na atenção primária, tá? Isso já nós temos, né, através de documentos do Ministério, né, e de outras fontes de pesquisa a respeito de atenção primária, né? Os mais comuns, então, são os sintomas depressivos e os transtornos depressivos, né? Sintomas ansiosos e os transtornos ansiosos, os transtornos mistos, ansiosos e depressivos, os sintomas de somatização, que são aqueles, né, em que não se encontra, a princípio, uma explicação médica no sentido orgânico da questão. E em seguida vem então os casos de dependência química e acho que transversalmente em relação a todas essas situações é muito comum aparecer as violências, né? Que vai desde a violência urbana até a violência doméstica que ocorre na intimidade das famílias. Bom, então vou entrar um pouquinho aqui, que daí eu escolhi, né, em relação a esse relato de experiência, né, tá falando um pouco mais sobre os projetos terapêuticos, né, tanto singular quanto projetos que podem ser construídos com as famílias, né, e então vou direcionando um pouco a minha fala para os processos de trabalho com as famílias. Eu tenho procurado trabalhar muito isso com as equipes de saúde da família que eu trabalho, né? Porque é uma maneira muito reconhecida dentro dos processos de trabalho de saúde da família, né, pela própria medicina de família e comunidade hoje em dia, né, o trabalho com a família ele é um dos carros-chefes. Então a compreensão da dinâmica familiar ela é muito importante nessa maneira de tirar o foco só do indivíduo, né, e então à medida que a gente vai tentando entender o indivíduo nos seus contextos de vida, a família tem um papel importante, né? É claro que não é o único contexto de desenvolvimento do ser humano, mas ele é um deles, né? E um dos principais deles. Okay?
Então, o projeto terapêutico singular, então, o que ele é, né? Ele pode ser definido como uma estratégia de cuidado que articula um conjunto de ações resultantes da discussão e da construção coletiva de uma equipe multi e interdisciplinar, né? Porque não adianta nós só sermos vários profissionais trabalhando numa equipe, nós temos que realmente tentar trabalhar de maneira interdisciplinar, né? Inclusive até o ponto de chegar a ter uma dinâmica de processo enquanto equipe um conhecimento que passa a ser transversal para todos nós, ou seja, que nós começamos a falar a mesma língua, né, a respeito de algumas questões. Então, uma equipe ela tem vários profissionais, cada qual com seus conhecimentos específicos, mas há aqueles conhecimentos em que eles são interessantes, importantes, que sejam transversais para todos, né? Então, é uma construção coletiva de uma equipe e que leva em conta as necessidades, as expectativas, as crenças e o contexto social em que a pessoa, uma família ou um grupo ou um coletivo esteja inserido, certo? Então, nessa construção de um projeto terapêutico, né, a compreensão a respeito da dinâmica familiar ela é muito importante. A dinâmica familiar de onde esse sujeito, esse indivíduo que vem buscar atendimento, que vem buscar ajuda no centro de saúde, né, o que está por trás, qual é o contexto de vida dessa pessoa, né, e de que dinâmica familiar ele vem, né? Pensando em família de uma maneira bem ampla, né? Com as várias configurações que isso pode ter hoje. Eu parto da concepção, então, sistêmica de família, tá? Que vê, dentro dessa concepção, a família ela é vista enquanto um contexto de desenvolvimento individual e grupal, dinâmico e passível de crises de ciclo vital, né? Inseparável de seu contexto de relações sociais no território em que vive, né? Então, nós somos seres sociais, né? E somos construídos socialmente nas relações, né? E a família também ela também é um microsistema dentro dos macrosistemas sociais, né? E inclusive reprodutor das dinâmicas culturais, né? E aí como que isso chega para cada pessoa nova que chega dentro desse sistema familiar, né? E na construção do processo terapêutico, né, é muito importante a participação da pessoa e da família na construção disso, né? Então, isso não deve ser feito somente pela equipe de saúde, né? Mas em conjunto com as pessoas, né, alvo do nosso trabalho. É claro que não é possível, pela quantidade de trabalho que nós temos, né, construir projetos terapêuticos para todas as pessoas, né? Nós trabalhamos com uma estrutura de trabalho que nós fazemos o que é possível, certo? Então, é necessário a gente fazer uma priorização dos casos. Os mais importantes, aqueles que a equipe avalia como os mais importantes, os que necessitam de maior atenção, né? E aí, a partir dessas priorizações, construir, sim, os projetos terapêuticos para essas pessoas, né? Um pouquinho mais a respeito da concepção sistêmica, né? Que o sistema é um todo integrado, cuja essência surge da relação entre as partes, tá? Então, é uma maneira de pensar a dinâmica das relações, né? E o impacto que isso causa na vida das pessoas.
parte-se de um pressuposto de que a dinâmica familiar cria condições para estados de saúde e doença, subjacentes à condição social e econômica que as pessoas vivem, né? E que, conhecendo a dinâmica relacional familiar, nós podemos evidenciar as forças que sustentam os problemas e as forças positivas para sua superação, né? Então, e é conhecendo a dinâmica de vida dessas pessoas, desses interrelacionamentos, que nós vamos podendo levantar as fragilidades e as potencialidades existentes nessas relações. Tá? Pensar, ajuda a pensar, né, a concepção sistêmica, um enfoque transgeracional de cuidado, né? Então, não pensar só na geração atual das relações familiares, mas também na força da história transgeracional, né? E no impacto que ela tem na vida atual daquela pessoa ou daquelas pessoas, né? Trabalhar com todos da família e não somente com os doentes, né? Então, nós recebemos uma pessoa que vem com uma queixa de um adoecimento, né? Depois, no outro dia, nós recebemos o outro parente, né? Que é daquele mesmo núcleo familiar. No outro dia, nós escutamos o outro familiar, né? Então, a gente precisa ir fazendo uma somatória, né? De o que está acontecendo naquele sistema. Às vezes nós recebemos queixas de vários deles, inclusive de maneira separada, né? E é uma costura que nós podemos fazer, né? Que vai ampliando a nossa capacidade de compreensão a respeito do que acontece com elas, né? Esse enfoque ele também traz, né, uma compreensão de que a família enquanto um sistema é afetada pela mudança de qualquer um de seus membros, né? Então um afeta o outro, um membro familiar afeta o outro, né? Então uma pessoa doente, né, ela causa um impacto dentro da família e as pessoas também nos interrelacionamentos, né? Afetam essa pessoa, um afeta o outro na dinâmica relacional. Reconhecer que a pessoa mais sintomática da família, ela traz à tona as dificuldades do próprio sistema onde está inserido, né? Então, às vezes, é aquela pessoa que demanda ajuda, que é o que vem, inclusive, denunciar, às vezes, uma dinâmica que ela é mais disfuncional, né? E entender, né, nos ajuda a entender essa concepção sistêmica de que todo o comportamento, incluindo o sintoma, ele estabelece e mantém padrões dentro do sistema familiar, né? Então, antes de entender a causa do comportamento, o terapeuta ou o profissional de saúde que está ali atendendo, né, pensando o terapeuta como todos nós, trabalhadores de saúde, né, então, antes de entender a causa do comportamento, nós precisamos compreender o padrão do qual ele tira o seu significado, né? Então, o que está por trás desse sintoma, né? Não é só uma individualidade que está ali, né? É uma pessoa que traz toda uma bagagem, toda uma carga, né? Da sua história de vida e da história familiar de onde ele veio, né? Da história das suas origens, né? Mesmo que ele não conviva, inclusive, com a sua família de origem biológica, ok? E é uma concepção que traz, né, muito forte a noção de promoção do desenvolvimento da resiliência individual e da resiliência e da consequente resiliência familiar, tá? Resiliência é um conceito que tem sido muito usado, né, nas ciências humanas, nas ciências da saúde, para pensar o desenvolvimento das fortalezas humanas, né, na superação das dificuldades cotidianas. Enquanto ferramenta de trabalho com família, então, nós temos a entrevista familiar, né, porque nós iniciamos atendendo o indivíduo, né? E aí é importante a gente ir partindo para ações que envolvam
o grupo ao qual essa pessoa convive, né? Então, nas entrevistas familiares, a gente pode levantar a estrutura da dinâmica familiar, desenvolvimento e funcionamento familiar, condições materiais de vida, estado de saúde de seus membros, rede social da família, etc. Uma outra ferramenta importante que eu quero trazer aqui, né, enquanto experiência do meu trabalho e as equipes que eu trabalho, né, eu sou muito feliz com as equipes que eu estou trabalhando, são profissionais que ou já têm uma formação, inclusive, né, no entendimento da dinâmica da família e da importância no processo de cuidado, e outros que estão, né, em formação e que também buscam outras formas de conhecimento, né, que contribuem para ampliar, né? Tem pessoas com formação em medicina de família, pessoas que vieram de residências multiprofissionais em saúde da família, ou que têm formação em acupuntura, homeopatia, com essas outras práticas integrativas que contribuem muito para ampliar o olhar, né, a respeito da vida das pessoas. E o genograma familiar, então, ela é uma outra ferramenta importante, tá? O genograma, ele é um instrumento que ele ajuda a investigar a dinâmica relacional das famílias, ele é um instrumento de mapeamento, né, das configurações relacionais envolvidas na situação problemática e ajuda a levantar aspectos como surgimento e a evolução do problema, mantenedores do problema, subsistemas familiares impactados com o problema, a organização relacional da família, como as famílias solucionam seus problemas e o padrão familiar ao longo das gerações, né? Então, ele é um instrumento muito importante que ele ajuda a bater uma foto, né, desses contextos e para nos ajudar a ver as fragilidades e as potencialidades dessas pessoas. Então, aqui eu trouxe assim os símbolos do genograma, né? Então, tem esses símbolos que são os já usados assim nos heredogramas da genética, né? Mas o que importa, a gente monta uma árvore familiar, né, com todos os membros da família, partindo do núcleo familiar atual e pelo menos mapear até 3 gerações acima da pessoa, né, da pessoa índice, tá? E aqui muito importante no genograma, que é a força que esse instrumento traz, é mapear os relacionamentos entre os membros familiares, né? Relacionamentos que dizem respeito a relacionamento distante, conflituoso, rompimento, relacionamentos muito estreitos de superenvolvimento, conflitos, alianças e etc. Tá? Esses termos eles são conceitos dentro da concepção sistêmica de família. Um outro instrumento importante é o mapa de rede, que o Carlos Luzik, né, é um teórico e um terapeuta, né, desse tipo de instrumento com família, de trabalho com família, né? É um instrumento também importante para a gente pensar a rede social significativa das pessoas, tá? E as funções de uma. E é para nos ajudar a pensar, né? Esse instrumento do mapa de rede, qual é a rede pessoal significativa da pessoa, relacionado com a companhia social, apoio emocional, guia cognitivo, regulação social, ajuda material ou de serviços e acesso a novos contatos. Então, a gente faz um mapa desde as relações mais próximas até as relações com instituições, com grupos humanos onde que essas pessoas venham a estar se relacionando, e vai mostrando também que quanto mais restrita a rede social de uma pessoa, isso é considerado como uma fragilidade, né? E nós precisamos ajudar, inclusive, a tentar ampliar
a rede social dessa pessoa, tá? Então, aqui é um exemplo de mapa de rede, tá? E vocês veem que a bolinha verde do centro, né, é a pessoa, e os círculos de dentro para fora, né, eles dizem respeito às relações íntimas, o segundo círculo maior das relações pessoais sem intimidade, e o círculo maior em relação a conhecidos e relações ocasionais. Mas todos esses relacionamentos, eles são muito importantes, né, no desenvolvimento de saúde de uma pessoa. Aqui é um exemplo de genograma. Esse genograma, ele tem 4 gerações, né? É um genograma bem complexo. É claro que para montar um genograma desse tipo, nós temos que conhecer bem a dinâmica familiar, né? Conseguir fazer o levantamento dos membros familiares, tá? Nesse genograma aqui é possível ver, por exemplo, a questão da dependência química relacionada com o álcool, né? Então, as garrafinhas, todas essas garrafinhas que vocês veem, né, ao lado desses membros familiares, né, diz respeito à força da dependência química dentro dessa família, e aparece de uma forma transgeracional, né? O quadradinho, opa, setinha aqui, isso. Aqui é uma criança de 1 ano e 7 meses com uma desnutrição importante, né? Que foi, vamos dizer, o processo de trabalho com essa família começou através da queixa relacionada com a criança. A mãe com processos depressivos já de pré e pós-parto, o pai em abstinência de álcool, mas foi um dependente químico de álcool durante muitos anos, né? Então, e à medida que nós fomos conhecendo essas pessoas, foi possível ir esclarecendo com eles, inclusive, que a presença desses sintomas na família, né, e o peso que a história familiar também ocasionou nas dificuldades, né, de levar a própria vida, né, mas até no caso mesmo assim, essa família, por exemplo, era uma família muito resiliente, que apesar de todas as dificuldades, eles eram muito batalhadores, e inclusive no projeto terapêutico que foi montado para eles, né, que a equipe foi montando, eles foram conseguindo aproveitar muito as oportunidades que a equipe foi abrindo com eles, e outras frentes, né, sociais, que eles também foram fazendo um ótimo aproveitamento. Então, aqui eu coloquei, né, exemplos de ações de um projeto terapêutico familiar, né? Então, olhando para a situação daquela pessoa e da família, né, as ações elas vão sendo construídas em conjunto e em conjunto com as pessoas, né? Então, podem ser atendimentos aos membros da família e para a família em si, no centro de saúde, ou em visitas domiciliares pela equipe de saúde da família, em conjunto ou específicos com os profissionais do NASF, ou seja, diz respeito a todas as consultas que são necessárias, né, consultas individuais ou consultas em conjunto para entrevista familiar, né, no centro de saúde ou no domicílio dessas pessoas, né, quem vai atender, se vai ser o profissional sozinho, ou se ele vai fazer interconsulta junto com algum outro colega, né, junto com o matriciador, né? No caso da saúde mental, nós temos os psicólogos, né? Nós temos os psiquiatras, eu tenho na minha equipe o psiquiatra, o farmacêutico é muito importante na relação aí com o uso racional de medicamentos, os nutricionistas, os educadores físicos e, enfim, todos os apoiadores do NASF, né?
Ações que dizem respeito à participação em grupos de saúde mental, quando há o adoecimento em algum grau dentro daquela família ou com aquela pessoa, outros grupos oferecidos pelo centro de saúde, pela comunidade, né? Aqui eu não coloquei, mas as práticas integrativas também oferecidas pelos profissionais do centro de saúde. No caso aqui nós temos as policlínicas também, né, que alguns profissionais oferecem algum tipo de prática também regionalizada nos seus distritos. A definição, né, na saúde mental, quando a gente trabalha com algum processo já de adoecimento mesmo, vê a necessidade, se o caso precisa de psicoterapias, né, individuais, da própria família, da terapia de família ou as terapias de casal, tá? E o trabalho conjunto com os serviços da rede de atenção psicossocial, se necessário, que aí diz respeito aos CAPs, ao CRAS, né, que são os Centros de Referência de Assistência Social, os serviços do CREAS, né, que são os Centros de Referência especializados de assistência social, etc. Tá? Aqui eu coloquei as referências bibliográficas, né, quanto serviram de base aí para o referencial que eu a respeito do que eu estou falando aqui com vocês, né? Então, o que eu tinha para dividir a princípio com vocês é isso, é pouco tempo, né? Então eu procurei assim trazer um pouco do meu enfoque de trabalho e o que concretamente a gente pode realizar no dia a dia de trabalho, né? Espero que vocês interajam aqui um pouco comigo agora nesses próximos 20 minutos, tá? Pra gente trocar um pouco as nossas experiências, eu tirar alguma dúvida que vocês tenham a respeito do que eu falei, tá? E também me dá a oportunidade de fazer alguma pergunta para vocês, de onde vocês trabalham aí. E eu agradeço a oportunidade, né? Para mim é um prazer estar aqui e poder ter esse privilégio assim de poder me comunicar, né, com outros trabalhadores aí do estado, tá? Então, um abraço para todos e muito obrigada. Tem essa mensagem aí no final que eu gosto bastante, tá? Obrigado, um abração. Oi, pessoal, então aqui é a Bruna, a gente vai começar a fazer as perguntas, né, que vocês mandaram para Fernanda. Então o pessoal de Palhoça perguntou: na perspectiva de trazer a família para a construção e corresponsabilização do projeto terapêutico singular, como que está a experiência da Fernanda? Então, Fernanda, por favor. Bom, como eu escrevi um pouquinho aqui, eu e os meus colegas das equipes com quem eu trabalho, né, nós temos tido experiências muito gratificantes, né, com as famílias que têm aberto as portas da sua intimidade, né, para nos permitir entrar nessa intimidade para poder ajudar, né? E aí realmente a gente consegue, nesses casos, a gente consegue ajudar não só a pessoa índice ali que está em sofrimento, né? E já com processos às vezes até graves de adoecimento mental, né? Mas conseguimos ajudar todos os outros e vamos descobrindo que vários outros também estão precisando de ajuda, né? E que a princípio a demanda não tinha vindo deles, né? Mas na medida que o processo vai acontecendo, os outros também são contemplados e vão se abrindo para os processos de cuidado, né, com as equipes de saúde, né? Então, ainda semana passada eu tive uma experiência muito gratificante com uma mulher de 45 anos, mais ou menos, que está em estado de sofrimento, trancada dentro de um quarto há 18 anos, né? E com todo o trabalho que a gente tem construído, né, do projeto terapêutico familiar, agora ela já está abrindo as portas para a gente entrar no quarto dela, né? E aí o pai é alcoolista, a mãe também tem as suas questões, né? A dinâmica familiar é meio muito fechada, rígida, né? Então agora eles estão começando a flexibilizar
para tentar repensar esse padrão relacional. Então, é devagar, né? Eu acho que o trabalho com a atenção primária, ele é belo, também porque nós temos a possibilidade de acompanhar mais longitudinalmente as pessoas, não é de uma hora para outra, os resultados eles não vêm rapidamente, nos casos mais graves, né? E exigem paciência da equipe, perseverança, né? E esperança, né? Porque uma hora nós começamos a colher mais os frutos, né? Legal. Mais alguma coisa, Fernanda? Não? Vamos partir para outra. Legal. Então, o pessoal de Pinheiro Preto mandou a seguinte pergunta. Boa tarde. No caso dos grupos de saúde mental, como você sugere que seja realizada a implantação? Pois nossa equipe do NASF foi criada recentemente e queremos iniciar o quanto antes, visto que a demanda de saúde mental é grande no município. Então, primeiro se parte do levantamento das situações, né? No caso de saúde mental, né? Quem são esses usuários atendidos pelas equipes de saúde da família, né? Então, com já um mapeamento inicial, né? As equipes vão demandando, vão trazendo, vão levantando esses casos, né? Então, se há um número expressivo de pessoas, um grupo, e até, às vezes, não só pela estrutura de trabalho que nós temos, né? O trabalho de grupo, ele é importante, ele tem uma eficácia importante também para uma parcela das pessoas, né? Há aqueles que não conseguem se adaptar ao trabalho de grupo, mas muitos deles inclusive gostam, alguns pedem o trabalho grupal, né? Então é uma questão da equipe ter essa sensibilidade de ir avaliando a caso por caso quem são as pessoas que têm perfil para grupo, né? E aquelas que talvez no momento não tenham, talvez num processo mais adiantado de atendimento, talvez eles comecem a se abrir para aceitar, né? Então, mas para os que aceitam os grupos, começa pelo levantamento, né? E aí de ver, não sei quem são os componentes da tua equipe de NASF, né? Mas mesmo que não tenha psicólogo e psiquiatra, os outros, qualquer profissional, ele pode iniciar um trabalho de agrupamento de saúde mental, tá? Para abrir diálogo a respeito das situações das pessoas, né? Então, numa modalidade de grupo de apoio, de grupo de autoajuda, qualquer profissional de saúde pode iniciar um trabalho assim. É claro que para entrar nas questões mais íntimas, mais difíceis, exige cada vez mais formação, mas aí os profissionais vão buscando, né? E espero também que vocês contem com o apoio de profissionais como os psicólogos e os psiquiatras, né? Para tentar ajudar nesse processo, tá? Nós fazemos grupos de apoio psicológico no município de Florianópolis, tá? Então, nesses grupos, eu trabalho com enfoque de apoio e autoajuda, não de psicoterapia, né? Psicoterapia eu faço um grupo de uma outra forma, né? Então, inclusive, eu incentivo muito os outros profissionais das equipes de saúde da família e do próprio NASF a coordenarem esses grupos comigo, né? Então, é claro que exige um preparo, né? É aquela questão. Cada um precisa saber até que ponto que está a sua formação, né? Para atender aquele tipo de situação, né? Então, quanto mais qualificado a gente mais a gente pode avançar com as pessoas, inclusive para ir abrindo as demandas, principalmente aquelas mais delicadas, né? Porque o trabalho em saúde mental, ele traz isso à tona, né? Essas intimidades de questões mais difíceis, sofridas, né? Então, é claro que a formação ela é muito importante. Mas é importante que os profissionais eles vão buscando, né? Então, ir entrando nesse processo de cuidado também, consequentemente, faz o profissional também ir buscando cada vez mais se instrumentalizar para poder dar conta, né, do seu trabalho.
E é isso, é incentivo que vocês façam isso, né? A gente tem mais uma pergunta do pessoal de Rio Fortuna. E eles querem saber, Fernanda, qual que é a melhor forma de incluir as ações de saúde mental na equipe de saúde da família, dado que geralmente esse tema é direcionado mais aos profissionais da área pela própria equipe de saúde da família. Sim. Bom, primeiro lugar, que isso foi uma coisa que eu não coloquei antes, né? Mas isso é muito importante. A gente não tem dados de saúde mental nos nossos sistemas de informação, né? No sistema de informação da atenção básica, a gente não tem os indicadores relacionados mais diretamente com a saúde mental. A gente só tem lá internação psiquiátrica, né? E tal, mas isso é muito incipiente, né? Então, às vezes, até é um dado que às vezes até não vem, depois é que a gente fica sabendo a quantidade de pessoas que são egressas de hospital psiquiátrico e a gente não tem esse levantamento através do próprio CIAB, né? Então, como é que a gente inicia? A equipe tem que começar a falar sobre isso nas suas reuniões, né? De uma maneira em que se vá organizando melhor os processos de trabalho para essa temática, né? Porque, como eu trouxe aqui na minha fala, a saúde mental ela está presente na vida de todas as pessoas, de alguma forma, né? Mas, assim, o feijão com arroz da equipe de saúde da família, né? Hipertenso, diabético, né? A gestante, criança, aí tem a tuberculose, né? Hanseníase, dependendo das localidades aí, né? Mas, por exemplo, hipertenso e diabético é um feijão com arroz, assim, né? Então, e claro que a equipe, ela se absorve muito já só com esses indicadores aí, né? Mas como nós não temos uma organização mais direcionada para a saúde mental, a equipe ela precisa ir criando, né? Da sua forma, uma organização a respeito desses usuários, né? Que fazem parte do seu território, tá? Então, acho que isso é uma forma de começar, e aí vão os atendimentos, trazer essas situações para dialogar nas reuniões diárias de vocês, né, das equipes de saúde da família, dialogar com os profissionais do NASF e por aí vai. E aí, levantando as demandas, as equipes têm que ir se organizando para ver que ações que a gente falou, né, ali o projeto terapêutico do território, né, que ações de saúde mental são importantes, tá pensando, né. Eu sei que isso é difícil, mas aos pouquinhos a gente vai engatinhando, a gente chega até conseguir se levantar, né? Tá? Então, essas foram as perguntas, Fernanda. Se quiser deixar algum último comentário aí, fica à vontade. Não, é só... para quem trabalha na rede mesmo, né, de saúde, eu compartilho aí os nossos sofrimentos, né, psíquicos, sobre o nosso dia a dia de trabalho, que não é fácil, né? Mas que quando a gente vê, né, as pessoas voltarem a sorrir e a se abrir para a vida de novo, eu acho que é isso que faz a gente continuar, tá? Então, espero que vocês sejam muito gratificados também na prática profissional de vocês. Então é isso, pessoal. Só lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar ali pela teleconsultoria do Telesaúde. E é isso. Obrigada e boa tarde aí para vocês.